Do papai. Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto muito sério, que é câncer infantil, né? Principalmente esse câncer que eu vou falar aqui, eu procurei muito no YouTube, procurei muito no Google e só fiquei sabendo coisas básicas, né? Mas não tinha relatos de pessoas que já passaram por isso, né? Então hoje eu vim trazer um pouquinho da experiência que a minha filha passou, né? Esse câncer, ele é um câncer no fígado. O nome dele é hepatoblastoma. É um câncer maligno que se origina primeiramente, né? Ele se origina do fígado. Principalmente crianças de até 5 anos de idade. Geralmente é mais meninos, né? Quando eu pesquisei sobre isso, eu vi que geralmente era mais em meninos, mas meninas também pode acontecer. Ele é um câncer muito raro mesmo. E infelizmente, há um ano atrás, minha filha com 8 meses, se eu não me engano, eu chegando do serviço, ela sempre foi uma criança ativa, nunca deixou de ser ativa, mesmo depois que descobriu o câncer. Mas 15 dias antes da gente descobrir esse câncer, ela tinha passado na pediatra, tinha tinha feito todos exames assim, locais, né, que a pediatra faz, mexe na barriguinha, olha o ouvido, apalpa, né, para ver se tem gases. Aqueles exame de pediatra de rotina, né? 15 dias antes da gente descobrir. E ela disse pra gente que não sentiu nada. Não sentiu nada, não sentiu nenhum volume de nada, nenhuma massa quando ela apertou a barriguinha dela, nada. Isso 15 dias antes. Eu tinha acabado de voltar a trabalhar, tinha acabado a minha licença maternidade, né? Voltei a trabalhar e quando foi finalzinho de setembro para começo de agosto, para começo de outubro, por isso que faz um ano, eu cheguei do serviço, meu esposo tinha dado banho nela, né? E colocado ela sentadinha no berço. Aí eu estranhei que eu vi que a barriguinha dela tava meio inchada, né? Aí eu até comentei com ele, falei assim, nossa, a barriguinha dela tá inchada, né? Mas até então, né, não tinha nada, a gente não percebeu nada de anormal, né? Porque se na hora que ele tivesse dado banho, ele podia ter sentido, né, o volume. Mas não sentiu nada. Aí a gente foi dormir, acordamos com ela gritando. Era meia-noite, era 11 e pouco, quase meia-noite, né? Gritando de dor. Aí ele foi, pegou ela do bercinho e ele sentiu um volume duro na barriga dela, né? Aí já levantei assustada. Aí quando eu fui ver, já era nítido esse volume. Dava pra ver assim, olhando só, já dava pra ver uma bola. Um volume, né? Então levamos ela pro UPA das crianças, que tem aqui onde a gente mora.
Lá fizeram um raio-x, foi constatado que tinha uma massa, não sabia se era no rim dela ou se era no fígado. E aí começou tanto meu sofrimento como o sofrimento do pai dela e da família, né? Familiares mais próximos, minha mãe. E quando o médico falou que era uma massa, eu já... Não sei, mãe é mãe, né? Sabe, eu não sei nem explicar. Quando falou que era uma massa, eu já fiquei desconsolada. Minha bebê só tinha, se eu não me engano, 8 meses. E eu entrei em desespero, eu tava nervosa. Ela ficou internada, esperando um ultrassom. Nesse ultrassom também constou que era uma massa. Então ela tinha que ser encaminhada para um hospital. E ela foi para esse hospital. E nesse hospital ela fez tomografia. Ela fez alguns exames que também realmente constatou que era um volume, uma massa, né? Só que nesse hospital que ela estava não tinha oncologista. Aí encaminharam ela para outro hospital onde havia oncologia pediátrica, né? No mesmo lugar, na mesma cidade. E lá fomos nós, né? Chegando lá, a médica maravilhosa, doutora Letícia, ela, só de olhar assim, ela já falou que, né, até antes de dar o diagnóstico realmente do que era, eu ainda tinha aquela esperança de que não fosse nada, que fosse uma coisa que desse para resolver ali, né? Eu orava muito a Deus, eu pedia para que não fosse nada de ruim. Mas aí, antes mesmo de fazer uma biópsia, né? A médica, como ela é muito profissional mesmo, ela já conheceu, né? E não tinha como ela não falar, né? Pra mim e pro meu esposo. Uma coisa que a gente nunca quer ouvir, né? Ainda mais de um filho nosso. Que há pouco tempo tinha nascido, né? 8 meses de vida. Foi um buraco que abriu no chão na hora que ela falou assim: infelizmente, mãe, é um tumor, é um hepatoblastoma. Só que aí a gente vai esperar a biópsia, mas antes da biópsia sair, a gente vai começar com químio, sabe? Então ela foi muito assim rápida. Eu não esperou a biópsia sair, porque ela já sabia o que era, né? E a partir dali começou a nossa luta, né? Contra esse câncer. E aí eu procurei, entrei no YouTube para ver relatos, se tinha relatos de mães que falava da história dos seus filhos que passaram por isso, qual que foi o resultado, sabe? Eu entrei em desespero total, né? Tudo eu pesquisava, Google, tudo. No Google eu conseguia ver o que era a doença, mas assim, não tinha nada explicando se lá fala que muitas crianças têm cura, alcançam a cura de 70 a 80% das crianças consegue alcançar a cura, né? Então isso me deixou até um pouco aliviada. Mas como a médica falou que o dela era um câncer muito agressivo, que precisava fazer uma quimioterapia também agressiva,
né? Ela tinha que fazer uma quimioterapia para reduzir o tumor. E reduzindo o tumor, ela ia fazer uma cirurgia para tirar o tumor e tirar a parte do fígado que foi lesionada. E isso foi passado para nós, né? Então, assim, eu tô aqui, gente, mais para falar para aquelas mães que, como eu, foi procurar no YouTube, não achei. Quem sabe vocês vendo meu relato, né? Vocês ficam um pouco tranquilas, né? Tenha fé em Deus, coloca Deus em primeiro lugar, na frente de tudo, né? Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. É difícil demais. É uma tristeza que não tem tamanho. Ainda mais pro seu filho, né? Para os filhos da gente, a gente não quer que aconteça nada, mas quem somos nós, né? Nós somos imperfeitos e herdamos isso, a imperfeição. Então, a doença também faz parte, né? Mas para mim foi muito difícil porque uma bebê, eu nunca vi assim, né? Eu via sempre nas outras pessoas, adultas, idosos, mas nunca em criança, era muito difícil, né? Eu ver, e quando aconteceu comigo, aí eu quis pesquisar bastante, e no hospital que a gente ficou, nossa, era muita criança com câncer. Então ali foi um tapa na minha cara, né? Porque eu tava já ficando revoltada já pela minha filha ter essa doença. Aí quando eu cheguei lá eu vi que eu, não era só eu e minha filha. Tinha várias mães passando pela mesma situação, não a mesma doença, né? Mas cada mãe com seu filho com uma doença, leucemia, era câncer nos olhos. Gente, era cada câncer que eu nunca ouvi falar. Era câncer, linfomas, né? No pescoço, na coluna. Então, tinha até uma mãe que o filho dela era o mesmo caso que a minha, né? Então, eu tentei procurar essa mãe para poder saber como que estava sendo o tratamento do filho dela, para eu poder saber um pouquinho, né? Como que ia ser o da minha. Aí eu muito ansiosa, eu queria saber de tudo, eu desesperada, sabe? Então, demorei para falar com essa mãe, né? Demorei porque, assim, demorei para encontrar com essa mãe, porque quando a gente se internava, às vezes ela não tava, né? E nisso a gente também vai fazendo um laço muito grande de amizade com as mães, que a gente fica no quarto, né? As crianças. E cria um laço muito grande, a gente pega carinho, amor pelas crianças que estão lá, né? E trocamos experiências com as mães também que estão com os filhos assim. Quando as mães choram, nós choramos também. Quando as mães comemoram, nós comemoramos também. Então, a dor de cada mãe é a dor de todas as mães, sabe? A gente passa a ver a vida bem diferente, né? Então, falando realmente do hepatoblastoma, que é o câncer que a minha filha teve. Então, ela começou com a quimioterapia, né? Ela fez 4 sessões de químio, uma vermelha, uma branca. De 15 em 15 dias ela fazia uma vermelha, depois uma branca. Uma de 20, a vermelha era de 48 horas e a branca era de 24 horas. E aí
já tinha diminuído bastante o tumor, né? Mas aí a gente entrou no processo de que o hospital não conseguia fazer a cirurgia dela porque não tinha estrutura para isso, né? Então começou a correria de ir atrás de hospital para poder fazer a cirurgia dela. E eu desesperada, com medo, né? E ela continuou fazendo químio, né? Então, ela não fez só as 4, ela continuou fazendo até sair uma vaga em um hospital. Não demorou muito, saiu. Mas foi uma correria. Aí a gente conseguiu uma vaga lá no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, onde ela foi muito bem tratada. Eu também. A cirurgia dela, né? Era uma cirurgia muito complexa, né? Porque o tumor ele tomava conta do lado direito todinho do fígado dela. E ele tinha dado uma diminuída bem assim que para os médicos dava para operar. E lá tinha UTI para ela, né? E então fomos para lá. E no dia 22/2/2022, a minha filha fez a cirurgia. A cirurgia de 4 horas, né? Meu coração, como que tava, né, gente? Não é fácil. Não é fácil porque, enfim, ela fez a cirurgia, foi para UTI para se recuperar. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer ao nosso Criador, né? Nosso Deus Jeová e nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre esteve ao nosso lado. Se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim. Eu já tinha depressão e depois disso a minha depressão só piorou. E essa depressão que eu comecei a ter, a ansiedade que eu comecei a ter, era de comer. Eu sentia muita fome. Eu engordei demais, eu acho que eu engordei uns 20 quilos, desde o dia que eu descobri a doença dela até hoje, né? Aí voltando ao hospital, aí ela ficou um dia na UTI, foi pro quarto, ficamos 2 dias no quarto e deram alta para ela. Diz que foi um sucesso e tal, que ela já estava com alta. Ela só foi embora com uma bolsinha do lado para que sugava a água do fígado, né? E aí eu tinha que ficar limpando em casa, né, por uma semana, para depois voltar lá e poder tirar. Aí fomos lá, tiramos, cicatrizou, graças a Deus, muito bem, ficou bem cicatrizado. E depois de quase um mês ela retornou de novo para fazer as quimioterapias, que é necessário fazer depois que faz a cirurgia, é necessário fazer também. Ela retornou e ela teria que fazer 4 sessões de novo de quimioterapia. 2 vermelhas e 2 brancas, né? Como do mesmo jeito. Uma de 48 horas, outra de 24 horas. E tem um exame que se chama alfa-fetoproteína, que ele quando é um exame de sangue que ele é feito para ver as células malignas que estão no sangue, né? Quando ela chegou no hospital, quando a gente descobriu, se eu não me engano, ela tinha mais de 500 mil, assim, tava assim, né? 500 mil. E ao passar do tempo com as químio fazendo, foi baixando, matando as células malignas, né? Quando ela foi operar, estava em 16, né? Olha como baixou.
Aí depois que ela começou a fazer as químio, né, pós-cirúrgica, a médica falou que tinha que zerar, né, essa alfa-fetoproteína. Tinha que zerar. Mas não zerou, né? Quando ela fez a última químio, se eu não me engano, a vermelha, ele como tava na branca, ele foi para 7. Aí na 6, na vermelha, quando ela foi fazer, desceu para 7. Oh, subiu para 7. Era para ter descido, né? Para ter diminuído. Aí a médica falou que era normal, era que nem como a gente, quando a gente tá, né, em processo de emagrecimento, quando a gente tá muito, né, muito gordinha, pesando bastante, 100 quilos, 100 e pouco. No começo, quando a pessoa começa a, a lutar para perder peso, ela perde numa velocidade muito grande, 20, 30 quilos. Aí quando ela tá, né, chegou num ponto assim que ela tá magra, para ela perder, ela não começa mais a perder aqueles 20, 30 que perdia no começo. Começa a perder 1 quilo, 2 quilos, né? Então ela comparou assim, né? E quando ela fez a última químio, ela estava com, né? Estava no 6, que eles falam, né? Que é um marcador, né? Só que o 6, ela fala que está dentro da normalidade. Ele não pode evoluir, né? Quando ela fazer o alfa-feto, esse exame, ele não pode evoluir, ele não pode passar, se eu não me engano, de 10. Então, ela faz tomografia, graças a Deus, graças a Jeová, ela entrou em remissão, manutenção, né? Uma vez por mês, agora a gente tem que ir lá para ela fazer o exame de sangue e a tomografia, né? E foi recente, foi agora em junho, dia 6 de junho, foi quando ela bateu o sininho, né? Que acabou a quimio dela. Agora a gente tá fazendo essa manutenção. Estamos fazendo a manutenção. E graças a Deus tem mantido, né? Parou no 6, eu fui dessa vez, deu 6 de novo. E a tomografia mostrou que não tinha nada, né? Graças a Deus. E eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, né? Eu deixo a vida da minha filha nas mãos de Deus, porque Deus é médico dos médicos, né? E eu oro muito pedindo para que essa doença não volte, né? Ô, filha. Ô, André. Para que essa doença não volte, né? Porque ela é só um bebezinho, né? Então eu vim aqui mais para esclarecer para mães que procuram que vocês consigam achar essa minha história, né? Que eu passei, estou passando, né? Com a minha filha. Hoje ela tá com 1 ano, vai fazer 1 ano e 7 meses. Saudável, sabe? Brinca, tudo. É uma criança bem ativa, né? Sempre foi uma guerreira, né? E essa é a história dela, né? E eu queria compartilhar com vocês que às vezes está passando pelo mesmo problema e não sabe porque vai procurar sobre essa doença hepatoblastoma,
não acha no YouTube e só acha assim no Google, mas as mesmas coisas, não tem experiência, né? Que nem a que eu tô contando agora, assim, não tem. E aí você fica sem saber, né, como que vai, né? E cada organismo é organismo, como a médica disse, o outro bebê que tinha também, infelizmente, ele, ele fez a cirurgia lá em Barretos, no Hospital de Câncer, né? E quando ele voltou pra cá, ele voltou já, diz a mãe, que ele já tava com metástase no pulmão, né? E passou um tempo, o tumor voltou de novo pro fígado, a parte que tinha restado do fígado. Isso me deu um desespero tão grande, gente, tão grande. Eu só chorava, eu só chorava. Eu falava, meu Deus, será que vai acontecer a mesma coisa, né? Eu tinha muito medo, mas aí a médica falou, mãe, cada organismo é um organismo, né? O organismo dele é um, da sua filha é outra. A gente não pode ficar se apegando, né? Com outras crianças que têm, às vezes, o mesmo problema que seu filho, né? Uma leucemia, uma câncer de ossos, câncer na cabeça, tumores na cabeça, né? Então, cada organismo é um organismo, né? Mas não é fácil. Não é fácil. A gente pega um vínculo tão assim com as mãezinhas e as crianças e de repente você vê que aquela criança que estava no quarto com você partiu, né? Isso me deixou muito abalada psicologicamente. Eu tô passando no psiquiatra para poder, mas eu já tinha depressão, né? Só que só fez piorar. Porque eu não consigo, sabe? Às vezes eu penso que eu tô num pesadelo. Todo dia para mim é um pesadelo. Eu queria que fosse um pesadelo, né? Mas eu acordo e eu vejo que não. Porque essa doença, ela tá curada, né? Para mim ela tá curada. Só que assim, essa manutenção, né? Essa remissão é pro resto da vida dela, né? Sempre vai ter que estar fazendo exames, sempre vai ter que estar lá no médico, sempre, né? Para ver se não volta, né? Mas eu tenho fé em Deus que não vai voltar, né? Vamos apegar muito a Deus, gente. Nessas horas que a gente vê que nada material, nada que a gente tenha, tudo que a gente trabalha, o tempo que a gente perde, às vezes fazendo hora extra no serviço, é tudo vaidade, tudo em vão, porque quando um filho seu fica doente, você deixa tudo para trás para lutar pela vida do seu filho ou da sua filha, né? Você não liga mais para bens materiais, você não liga mais para nada, você só quer que o seu filho ou sua filha esteja curado. Então é isso. Expliquei um pouquinho dessa doença, né? Que eu nunca vi, gente. No YouTube procurei. Nunca achei. Então, mais uma vez, alertando, né? Hepatoblastoma é um câncer no fígado que dá em crianças de 1 a 5 anos. Depois dos 5 anos é difícil acontecer, é uma doença rara, é um câncer muito raro, né? Então, mamães, quando e olha, ela não dói. Fala que tem lá fala dos sintomas, né? Que a criança apresenta. Minha filha não apresentou nenhum sintoma. A única coisa que a gente viu que estava diferente é o inchaço da barriga.
Fora isso, não tinha outro sintoma, não. Então, prestar muita atenção no bebê quando nasce, apalpar o lado do fígado dele. Geralmente, quando, né, na família tem pessoa que teve câncer, ou às vezes não, né? Cada um de nós somos propensos, né, a dar aquele baque de repente, acordar aquelas células que a gente tem no corpo, né, e infelizmente ter um câncer. Mas em criança é difícil. Então, assim, nos seus bebês, né, tome muito cuidado. Quando for pro pediatra, faz um check-up, sabe? Ainda bem se tiver histórico na família. Faz né, apalpa a barriguinha, tenta sentir alguma coisa. Eu acho que se na minha família ninguém tem. Na família do pai dela, o primeiro casamento dele, o único filho dele com a ex-esposa também teve um câncer. Então, assim, é por parte do pai dela, né? Mas a gente nem imaginava, né? Nem imaginava. Hoje a gente vive essa luta aí de fazer exames, fazer tomografia, exame de sangue e para prevenir, né? Para nunca mais voltar essa doença. Então, assim, mães, tome cuidado. Mães, olhe seus bebês, né? Hoje em dia não tem mais idade para isso não, né? Nunca teve, né? Então, faz tudo o que vocês puderem fazer, passa no médico. Não precisa a criança sentir dor, apalpa, né? Pede pro médico fazer um ultrassom, um exame de sangue, né? Porque é muito bom pegar no começo. A médica falou pra gente que o da minha filha estava no estágio 4, né? Que é o último estágio. Mas eu não conformei, porque a gente não descobriu, a gente não teve tempo de descobrir antes, para pegar do comecinho. Como que a gente ia saber se ela tinha passado 15 dias antes na médica? A médica fez todo o procedimento, apertou a barriguinha dela para ver se tinha gás, apertou, apalpou, não tinha nada. E de repente apareceu aquela bola enorme de quase 10 centímetros. Eu acho que é isso que fala, né? Enorme, enorme mesmo, sabe? Então, não esperem chegar nessa situação, não. Né? E a gente também, mães, temos que ficar indo no médico, avaliar, fazer Papai Nicolau, fazer exame de mama, porque essa doença tá demais. Você chega no hospital, tem até fila de espera, tá terrível, tá terrível. Então, assim, alguma mamãe que quiser fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida, pode fazer, tá? Que eu vendo, eu respondo e vou falar. Vou passando o acompanhamento da minha filha, né? Para vocês verem minha guerreirinha lutando pela vida e vencendo, né? Vencendo, cada dia ela vence, né? Então fica a minha história aí para quem está procurando saber como é essa doença. E ela tem cura.
tem cura. Basta a gente fazer tudo direitinho, né? Orar oração, primeiramente oração, né? E orar para Deus guiar a mão dos médicos, colocarem médicos bons na vida dos nossos filhos. E aquelas mãezinhas que estão passando por isso também, eu quero deixar minha força, assim, passar força para essas mães que não é fácil. Não é fácil. Muita força, mamães que estão lutando por isso, que às vezes não é o que eu tô passando, mas é outro tipo de câncer, né? Força e pedir paz, pedir controle para Deus, porque sem a força de Deus a gente não consegue. Não consegue mesmo. Tá bom? E é isso, gente. Logo, logo eu voltarei para explicar mais, né? Como tá indo a Andressa. E conto né, com a curtida de vocês aí para chegar em um alcance, né, que muitas mães possam ver, tá? Que sirva de um pouco de alívio, né? Saber que ela tem esse câncer tem cura, né? E que a gente pode, antes de tudo, pedir uma avaliação quando o nosso bebê nasce, quando tá com um aninho, ou menos de um aninho, que foi que aconteceu com ela com 8 meses, né? E é isso, mãezinhas. Então, fica aqui meu forte abraço a todo mundo e aquelas que estão passando pelo que eu passei, estou passando, ainda porque continua a batalha, né? De fazer a manutenção. Força para todas vocês e qualquer dúvida pode perguntar e o que eu puder responder eu respondo. Tá bom? Até mais.